Olá, meu povo! Eu sou Gustavo Bredoff, especialista em estética avançada e estética íntima masculina. Atuo há mais de uma década na área da saúde, beleza e estética. No programa de hoje, Gustavo Bredoff News, vamos receber o urologista Dr. Felipe Pioner. O especialista vai falar sobre um tema muito importante para os homens, câncer de próstata, o que faz toda a diferença quando o assunto é salvar vidas. Seja bem-vindo ao programa, Dr. Felipe. Olá, Dr. Felipe, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que sua agenda é uma correria e o senhor está aqui com a gente nesse mês que vai passar, inclusive o mês de novembro, que é o mês do homem, né? Que a gente vai falar de um assunto muito importante, que é o câncer de próstata, né? Isso vem crescendo cada vez mais no Brasil e os números são preocupantes, né? O senhor tem mais ou menos uma noção da quantidade de números hoje que o Brasil tem câncer de próstata? Gustavo, obrigado pelo convite. O assunto, de fato, é um assunto bem importante para a saúde da população masculina. Sim, os números do câncer de próstata são números bastante expressivos. Hoje em dia, a gente sabe que terão 70 mil casos de câncer de próstata diagnosticados por ano no Brasil. Isso é número só do Brasil. Isso representa um diagnóstico a cada 8 minutos, né? E a incidência disso esse tumor acomete 1 a cada 7 homens. Então, os números do câncer de próstata são extremamente... geram uma atenção e uma preocupação na população médica, claro, e geram essas campanhas de conscientização. Daí vem essas campanhas de conscientização, como o Novembro Azul, que é uma campanha que já está aí há décadas, para chamar a atenção do homem, principalmente para o câncer de próstata, não só para o câncer de próstata. O Novembro Azul hoje em dia tem um mote principalmente de saúde geral masculina, mas principalmente relacionado ao câncer de próstata por conta desses números preocupantes, claro. E o que está causando essa doença e está aumentando cada vez mais? Assim, poderia trazer um pouco para a gente? As principais causas, os principais fatores de risco do câncer de próstata não são exposicionais, tá? Então, nós não temos uma prevenção primária, assim como tu tem, por exemplo, um câncer de pulmão, um câncer de bexiga mesmo, da minha área, em que são tumores altamente relacionados ao tabaco. Então, o indivíduo que não fuma está se prevenindo daquele tumor, ou em grande parte está se prevenindo daquele tumor. O câncer de próstata, os 3 principais fatores de risco para o câncer de próstata são histórico familiar, especialmente de parentes de primeiro grau, né? A etnia. Tá? Indivíduos negros e de descendência africana têm mais tumores de próstata e tendem a ter tumores mais agressivos, né? E a idade. Então, nenhum dos 3 fatores nós podemos modificar. Já são inerentes da pessoa. Sim. E esses são os principais fatores de risco para o câncer de próstata hoje. O Brasil é a segunda morte, né? O segundo que mais mata é o câncer de próstata. Primeiro é o infarto, AVC. E tu acha que isso também está relacionado devido ao exame preventivo, esse tabu, esse medo de fazer o exame? Conta um pouquinho pra gente. Infelizmente, nós ainda temos um tabu grande em relação a essa questão de fazer exames preventivos, procurar o urologista. Fazendo uma comparação com o que acontece com a mulher já, assim que ela sai do pediatra, ela já vai direto para o ginecologista, porque ela tem assuntos de menstruação, essas questões vão começando. Então a mulher, desde o início da vida dela adulta, ela já tem um ginecologista que a acompanha ao longo de toda a vida. Então ciclo sexual, depois a menopausa, câncer de mama, então tudo isso vai seguir, o ginecologista segue a mulher a vida inteira. Já o homem, ele acaba chegando no urologista quando ele está com um problema batendo na porta. Muitas vezes já é um câncer de próstata ou alguma situação, uma DST, ou já com o problema estabelecido de uma forma geral. Então, ainda existe sim um tabu da chegada do homem ao urologista. Por isso também da importância dessas campanhas em incentivar a chegada do homem para conversar sobre o assunto. Tá? O fato do homem vir conversar sobre o assunto, até antes da idade do tumor de próstata, é muito importante para ele entender se ele é um homem que está nos homens que tem um fator de risco alto para ter câncer de próstata, ou se ele é um homem que está no baixo risco de ter tumor de próstata. Hoje a gente tem como saber isso.
Hoje existem vários tipos de exames, né? Quais são esses exames que faz? Dói? Como funciona? É exame de sangue? É exame de toque? Poderia falar um pouquinho, explicar um pouquinho como é que é feito esses exames? Ou depende de cada tipo de paciente? Claro, sem dúvida. A solicitação de exames é individualizada sempre. Qualquer tipo de diagnóstico e tratamento vai ser individualizado, sem dúvida. Os dois principais exames que nós ainda fazemos hoje no diagnóstico e na detecção precoce do câncer de próstata ainda são o PSA, que é realizado com coleta de sangue, que é o antígeno prostático específico, então uma coleta de sangue simples, e o exame de toque retal, que é esse que causa uma celeuma, né, no assunto, né? O PSA é um exame de sangue simples que se faz como um colesterol, como um hemograma, como qualquer outro. O exame de toque é um exame extremamente simples, indolor, rápido, tá? Ele é realizado porque através do toque retal nós conseguimos entender o tamanho e a consistência da glândula e identificar alguns nódulos, tá? Esses são os exames de rastreio geral, básicos, tá? Todos os homens têm que realizar? Não. Essa é a primeira mito, talvez, que a gente deva retirar da nossa audiência. Isso é exatamente individualizado. A partir de alguns dados, como alguns que nós conversamos, como histórico familiar, por exemplo, a gente avalia aqueles indivíduos que têm mais risco e aqueles indivíduos que têm menos risco. Então, não se faz mais toque retal e PSA indiscriminadamente em todos os homens a partir de 40 anos. Isso não se faz mais. Você já sabe que não é produtivo. Tá? Hoje nós individualizamos os casos e a partir daí a gente tem uma atenção maior, mais intensa ou menos intensa conforme o risco do homem de desenvolver a doença. Tá? Depende muito do histórico familiar. Sem dúvida. Além desses dois exames, que são os exames iniciais, a partir da alteração desses exames, a gente passa para a ressonância magnética da próstata e, eventualmente, uma biópsia prostática. Esses sim são exames, de fato, confirmatórios diagnósticos. Tá? Hoje em dia, a gente tem a ressonância magnética, que é um exame espetacular, que tem uma acurácia espetacular para câncer de próstata. Tá? E as biópsias prostáticas, inclusive biópsia com fusão de imagem, que é um exame que fusiona as imagens da ecografia e da ressonância magnética e que melhoram a acurácia da biópsia de próstata. Então, os exames, o diagnóstico do câncer de próstata evoluiu enormemente nos últimos anos. Né? O tratamento também, a gente vai falar de tratamento, mas o diagnóstico mesmo evoluiu muito nos últimos anos e isso nós saímos dessa fase de só exame de PSA e exame de toque retal para um outro momento hoje em dia com exames muito mais modernos e muito melhores. Tem alguma idade específica estabelecida para iniciar com o exame preventivo que vocês, como urologistas, indicam? A recomendação atual é a seguinte, tá? Esse é um assunto bastante controverso, ainda já se mudou muito, né, daquilo que nós tínhamos conceitualmente anteriormente, que todo homem a partir dos 40 anos faz exame de toque retal e PSA a partir dos 40 anos todo ano. Tá? Isso a gente sabe que não é mais assim. Tá? As recomendações hoje da Sociedade Brasileira, Europeia e Americana de Urologia são de que a partir dos 45 anos, homens com histórico familiar ou com alto risco comecem a fazer uma conversa com o urologista, tá? Para que a partir dessa consulta se avalie mais risco, menos risco e estabeleça uma agenda de segmento, de rastreio. Tá? E a população geral, que não tem histórico familiar e não é de pele negra, a partir dos 50 anos. Então seria 45 anos para indivíduos de maior risco e 50 anos para indivíduos que não têm um maior risco identificado inicialmente. E acho que a gente tem que... A mulher procura muito médico, né? O homem também deve fazer isso, e principalmente eu acho que o mês de novembro vem para isso, né? Essa campanha da importância, o homem não precisa ter medo do médico, né? É importante chegar, ir no urologista, conversar com o seu urologista, porque se a gente conseguir prever, né, essa doença, é muito mais fácil de curar, né? Sem dúvida. O tumor de próstata hoje é um dos tumores mais curáveis quando diagnosticado em fases precoces. Nós atingimos índices de cura superiores a 90%, 95% hoje em dia com os tratamentos disponíveis,
quando nós diagnosticamos em fases precoces. E por isso o urologista, ele incentiva o paciente a buscar, o urologista a buscar essa conversa cedo, para que nós possamos, e a gente sabe que isso sim é eficaz, diagnosticar os tumores numa fase mais precoce, aonde os tratamentos são menos agressivos para o paciente, né, e que tu tem um desfecho melhor. Tá? Então, o grande mote do Novembro Azul é tentar colocar o paciente nos consultórios para que se possa conversar e o urologista identificar esse paciente que está sob risco de tumor de próstata e eventualmente diagnosticar um tumor, se for o caso, em fases iniciais. Até mesmo porque eu sempre gosto de comentar isso, né? Os pacientes têm muito medo de ir no médico, mas uma das coisas que a gente vê, e eu vejo que falta às vezes, até a própria escola, essa orientação de trazer, por exemplo, uma simples lavagem de mãos, né? A importância para um homem. Que nem eu te cumprimentei, a gente encosta aqui, a gente encosta no elevador, e depois o que a gente faz? A maioria dos homens, né? Não tem essa cultura. Eu lavo a mão depois que eu faço xixi. Só que aí tu para pra pensar, poxa, tu vai fazer esse xixi, tu pegou em tudo quanto é superfície, tu cumprimentou quantas pessoas, ou às vezes tu tem uma fissura ou algum machucadinho, foi se depilar, se machucou, e acaba às vezes contaminando, trazendo, que é o que aconteceu, casos agora de HPV, inclusive em academia, que deu toda uma repercussão, né? Voltado também às vezes, e tem um porquê, né? Claro. Porque às vezes essa cultura é uma cultura que isso tem que mudar. Os homens têm que se cuidar, os homens têm que procurar sim médico, principalmente para prevenção. A conversa está ótima, mas vamos fazer um intervalinho rapidinho e já voltamos. Bem-vindo à clínica do Dr. Gustavo Bredoff Estética Avançada, um espaço moderno comandado por um especialista reconhecido nacionalmente e referência em harmonização facial e também em estética íntima masculina. Dr. Gustavo atende desde artistas, influencers, pacientes que buscam resultados naturais com personalidade, com unidade em Canoas e também na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Destaca-se um tradicional Botox Day, o qual é realizado na última sexta de cada mês com condições exclusivas e atendimento diferenciado. Venha para a clínica do Dr. Gustavo, onde a ciência e a beleza e o prestígio se encontram. Hoje eu vou apresentar para vocês a nossa unidade Microsul aqui em Sapucaia. Somos uma ótica multimarcas. Trabalhamos com todas as marcas de lentes do mercado, sempre priorizando a alta tecnologia na confecção dos seus óculos. Com inteligência artificial, conseguimos resultados incríveis, tanto nas lentes solares como nas de receituário. Estamos localizados na Avenida Berlim, 832, bairro São João, Porto Alegre. Nós somos a fábrica dos óculos. Atenção, seus pulguentos. Eu sou o Capitão Cara de Mal. Estou passando aqui para te convidar para viver uma experiência pirata. Então traga a sua tripulação para o Cara de Mal. Poderia ser só uma pizzaria temática, mas isso é Cara de Mal. Pessoal, voltando então, para continuar sobre esse assunto muito importante, no mês de novembro, né? Um mês que deve ter muito cuidado, principalmente os homens, fazer os seus preventivos e nada melhor que o Dr. Felipe com a gente aqui. Seguindo o papo então, Dr. Felipe, o diagnóstico positivo, né, para câncer hoje de próstata, qual é o acolhimento que o paciente tem, primeiramente? Bom, a primeira parte da conversa é explicar para o paciente o que significa o diagnóstico, né? Porque esse diagnóstico ele carrega um peso prévio muito grande. Então, os homens, no primeiro momento, sempre pensam em impotência e incontinência urinária, né? Além do medo da morte, obviamente. Então, a primeira parte da conversa é explicar para o paciente justamente isso, que o diagnóstico de câncer de próstata representa uma gama gigantesca, né, de questões, né, e na grande maioria dos casos nós curamos os pacientes.
né? Então a gente tem que explicar para o paciente que tem diversos tipos de tratamento e que a chance de cura quando o tumor é encontrado inicialmente é muito alta. Então, e esses desfechos, que são as questões que preocupam o homem, que são as coisas que chegam pré-conceituadas na consulta, seja de incontinência, seja de impotência, hoje em dia, com os tratamentos mais modernos que nós temos hoje, os desfechos são muito, muito melhores do que nós tínhamos anos atrás, né? Então, a primeira consulta após o diagnóstico é normalmente uma consulta longa, né, que tem um cunho educativo e psicológico às vezes até maior do que a parte cirúrgica diretamente, né? Porque ela passa por desmistificar muitas coisas, explicar as opções. Normalmente o paciente do câncer de próstata ele tem mais de uma opção de tratamento nas diversas fases. Tá? Muitos tumores a gente não tem isso. Sim. Né? Então, mesmo na área da urologia, tumores de rim, tumores de testículo, em geral os pacientes não têm tantas opções. O tratamento é esse, basicamente esse aqui. No tumor de próstata, em geral, os pacientes têm mais de uma opção de tratamento, então é uma consulta que demora às vezes uma hora, porque tu tem que primeiro explicar essa questão, o que significa o diagnóstico e depois as opções terapêuticas. E às vezes tu acaba encaminhando também esse paciente para um psicólogo, na tua equipe junto também? Então... Sem dúvida, a gente tem que ter um acompanhamento multidisciplinar que envolve médico, o urologista, o oncologista, às vezes um psicólogo, às vezes um fisioterapeuta, num pós-operatório. Então, a gente sempre trabalha de forma multidisciplinar, sem dúvida. E o que tem hoje de mais novo no mercado, assim, desses procedimentos minimamente invasivos? Eu vi que o senhor é um expert nesses procedimentos, né? O que hoje, tu consegue explicar um pouquinho mais do que tem de tecnologia, o que tem hoje de novidades no tratamento do câncer? Sem dúvida, o grande avanço, o grande passo adiante no tratamento do câncer de próstata recentemente foi o advento da cirurgia robótica. A cirurgia robótica é um tratamento cirúrgico que já se faz já há mais de uma década e o que ela trouxe em relação aos procedimentos convencionais anteriores? Ela trouxe uma redução de tempo de internação, uma redução de sangramento, uma redução de dor no paciente, redução de tempo de sonda e um desfecho da parte urinária e da parte sexual superior ao que se tinha antigamente, com um ótimo controle oncológico. Então, o paciente hoje em dia, ele faz um procedimento que é praticamente ambulatorial. A gente opera num dia de manhã e dá alta no outro dia de manhã, em geral, 24 horas de internação, para uma cirurgia que faz 6 furinhos na barriga do paciente, em que o paciente opera do lado, o cirurgião está do lado do paciente, a gente fica sentado num console, tem uma visão em 3 dimensões, uma visão aumentada em 3 dimensões, e o movimento que eu faço no console é reproduzido dentro do abdômen do paciente com pinças. O que isso representa para o paciente? Isso representa uma maior delicadeza, uma maior precisão na hora de manipular os tecidos. E isso traz um resultado, um desfecho ali na frente superior ao que se fazia antigamente com o olho nu, né? Então, a cirurgia robótica é um grande advento e, sem dúvida, foi um passo adiante no tratamento cirúrgico desses pacientes. Como eu te falei, não é o único tratamento, né? A radioterapia avançou muito do que se fazia antigamente. Hoje em dia, muitos pacientes, quando tem um tumor de grau de baixa agressividade, a gente inclusive não opera, não faz radioterapia e monitora apenas a doença desses pacientes. Então, como eu te falei, a partir do diagnóstico do tumor, se abre uma gama de possibilidades, né? Então, por isso que a consulta é muito importante para o paciente entender individualmente, individualizado, qual é o melhor tratamento para ele. E essa conversa parte a partir do desejo do paciente, das orientações do médico e do desejo dos familiares também. E os pacientes que têm hábitos saudáveis, que se cuidam, que têm uma alimentação regrada, que fazem exercícios físicos, que não fumam, eles tendem a ter curar mais rápido? O que tu me diz assim, é mais importante? Sem dúvida. A gente sabe que aqueles pacientes que têm um status, né, físico melhor, né, vão ter um desfecho oncológico melhor, né? Obesidade, tabagismo,
maus hábitos, álcool, vão vir com desfechos piores, né? Então, sem dúvida, a gente sempre orienta o paciente a uma mudança de estilo de vida, de preferência antes de um diagnóstico oncológico, né, de tumor, mas naquele paciente que já tem o diagnóstico feito, a gente sem dúvida estimula uma mudança de hábitos de vida que passa, sem dúvida, por cessação de maus hábitos, redução de peso e quando tem tabaco e álcool, que pare de usar, porque a gente sabe que isso impacta diretamente. O uso de anabolizantes, por exemplo, elas aumentam mais a chance de ter câncer de próstata? Já, essa é uma pergunta bacana. Não, a testosterona, ela não é causadora de câncer de próstata. No entanto, a glândula prostática, ela sofre ação da testosterona, assim como o nosso folículo capilar. Por isso que, com o passar dos anos, todo homem vai ter menos cabelo do que comparado a ele mesmo e vai ter uma próstata maior quando comparado a ele mesmo. Mas como é que alguns homens vão ser carecas, outros vão ter cabelo, outros vão ter próstatas grandes, outros vão ter próstatas menores? Aí vem da tua carga genética, entendeu? Mas são tecidos que são sensíveis à ação da testosterona, né? Então, não, a testosterona não causa câncer de próstata. O problema é que acontece o seguinte, eventualmente o paciente que está fazendo uma anabolização, tá, ele não sabe que está com câncer de próstata. Então, ele pode estar jogando gasolina no fogo, entendeu? Agora, diretamente não há essa relação. Não há. Não. Tá. E um paciente que tem, digamos, seu pai. O pai tem 60 anos e tem câncer, né, em tratamento. A partir de que idade deve iniciar, para 40 anos ou menos? Para tu iniciar a fazer os exames preventivos. Os exames preventivos são a partir dos 45 anos, para aqueles pacientes que têm algum alto risco de câncer de próstata, indivíduos de raça negra, parentes de primeiro grau com câncer, esses com 45 anos devem vir à consulta para conversar com o médico e possivelmente começar com o exame de toque e PSA, conforme entendimento do segmento. E para a população geral que não tem histórico familiar de primeiro grau e não são indivíduos de pele negra, a partir dos 50 anos. A partir dos 50 anos. Finalizando a nossa entrevista, doutor, gostaria que o senhor mandasse um recado para aqueles homens que têm medo de fazer um exame, né? Tem medo de procurar um urologista, né? Como é importante isso, né? Olha essa conversa que a gente teve aqui, que a gente pode prevenir. E quanto mais cedo a gente conseguir prevenir, melhor para o tratamento, né? Que recado que o senhor deixa para o telespectador? O principal recado que a gente passa nesse Novembro Azul é procure urologista, se tu tens mais de 45, 50 anos, para uma conversa e individualização de acompanhamento. Esse é o principal recado. Procure urologista para conversar e ver se tu é o paciente que precisa fazer um acompanhamento anual, bianual eventualmente, mas que precisa fazer essa conversa para entender o que é o câncer de próstata, entender que é uma doença extremamente prevalente na população, como nós conversamos, 70 mil casos ao ano no Brasil só, desse tipo de tumor. Então, o importante é o paciente chegar no consultório do urologista e se informar, desde cuidados básicos, como nós mesmos conversamos de higiene, a essa questão do câncer de próstata. Tá? O homem não precisa esperar os 45, 50 anos do rastreio específico. Ele pode chegar muito antes e conversar, tirar dúvidas de função sexual, questões urinárias, né? Então, o grande mote da campanha hoje em dia é aproximar o urologista do homem, porque ainda há um gap, uma distância grande entre o homem, o cuidado que o homem deveria ter com a sua saúde e com o que ele tem atualmente, né? Então, assim como as mulheres têm o ginecologista próximo a vida inteira, o objetivo da campanha é aproximar o homem
do urologista, e aí sim definir a sua estratégia de acompanhamento com base em PSA, exame de toque, sim ou não, rastreio genético. Hoje em dia a gente tem a capacidade, inclusive, de fazer rastreio genético e avaliar se esse paciente tem um maior risco ou tem um menor risco baseado no histórico familiar e no rastreio genético que a gente faz. E esse exame é um exame fácil de fazer? Hoje em dia, sim. Hoje em dia a gente faz com exame de sangue, tá? Tem clínicas aqui em Porto Alegre que tem, e eles dão essa avaliação de alguns genes que são responsáveis por aumentar o risco de desenvolver câncer de próstata e eventualmente até câncer de próstata mais agressivos. Então a gente sabe que esse paciente que tem uma alteração genética, esse é o paciente que tem que ficar mais do lado do urologista. Então, hoje em dia nós temos informações acuradas que podem nos ajudar nesse segmento. Muito, muito bom mesmo saber. Dr. Felipe, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Deixa o seu arroba aqui pra gente também, seu endereço. O senhor atende aqui em Porto Alegre? Isso, eu atendo aqui em Porto Alegre. O meu consultório é na Avenida Independência, 172, bem na frente a Santa bem Casa. próximo. Próximo daqui, somos vizinhos aqui. O meu arroba do Instagram é Dr. Felipe Pioneiro Machado. Fico à disposição para dúvidas. Lá tem os contatos também, é fácil acesso e fácil contato. E para você que está assistindo o programa, espero que tenha gostado da entrevista dos assuntos abordados aqui hoje. E se você ainda não conhece meu trabalho, te convido a me seguir. @dr.GustavoBredoff. Te espero na próxima semana com mais informações e novidades. Até lá!